dizer que a saúde está com um problema, porque a saúde sempre teve problemas e sempre teve oportunidades. Mas há um conjunto de questões que parece que só estamos a conseguir endereçar se nos juntarmos, se partilharmos mais informação e, sobretudo, se aprendermos mais uns com os outros. E o digital aí é uma ferramenta de trabalho fundamental. E, portanto, organizei aqui 3 pontos. Primeiro, o porquê desta transformação digital e porquê liderar esta transformação digital. Nós podíamos apenas sentar-nos na cadeira e irmos fazendo aquilo que outros países já fizeram, ou que outras organizações já fizeram, ou que as tecnologias nos mandam fazer e quem as vende. Mas vou desafiar-vos a pensar de outra forma. Depois, algumas dicas. No fundo, os meus backgrounds, como sabem, e não têm que saber, mas ficam a saber, é uma formação em gestão e dou com muito gosto aulas e formação na área da liderança, e, portanto, também aqui há algum componente sobre liderança, e depois, por fim, olharmos a questões da Estratégia Nacional 2022, que está em discussão até o dia 13 de dezembro, que foi, a dada altura, também co-criada, co-participada num workshop que fizemos também com a APA, mas que obviamente é um trabalho que não está acabado e que ainda merece contributos. Ainda hoje de manhã, num outro fórum em Lisboa, na APDSI, discutíamos também estas matérias e obviamente recebi alguns contributos em relação à estratégia, algumas críticas. De forma muito rápida, 7 razões para acelerar a transformação digital. Primeiro, porque é possível transformar radicalmente a forma como se faz saúde. Isto é uma ideia simples, é uma ideia que vale a pena reter. Eu creio que qualquer administrador hospitalar ou administrador da saúde, permita uma expressão, sabe isto. É possível transformar e é possível transformar radicalmente. E quando falo do radical estou a falar de questões como o atendimento das urgências. Nós sabemos que temos ainda hoje uma população que recorre abundantemente à urgência, às vezes por motivos que se poderiam ter resolvido numa página da internet, num apoio digital, num apoio telefónico. Essa foi, por exemplo, a raiz de ideias como a linha de saúde 24, mas é preciso aprofundar isso, porque hoje temos outras tecnologias, temos quase todos os portugueses com telemóveis com câmaras, com vídeo, portanto, temos um conjunto de novas oportunidades que podem modificar. Depois esta mudança é inevitável. O que significa que não podemos ficar passivos, mas temos que lhe atribuir um certo significado. Esta palavra transformação significa que nós podemos dirigir esta ação para algum lado, para algum sentido. E depois, se queremos liderar a transformação digital, temos de saber o propósito que pretendemos transformar. Portanto, nós temos que saber para que é que queremos as ferramentas, mais do que apenas ter as ferramentas. E, portanto, qual é a intenção de ser um transformado digitalmente, não é? Algo que se pretende e que se planeia, um objetivo, é a palavra intenção. E, portanto, no fundo nós temos que definir para a nossa organização qual é a intenção que nós queremos que ela tenha e depois, obviamente, como é que vamos dirigir o uso das tecnologias. E a mesma tecnologia pode numa organização ser utilizada para resolver um primeiro problema e depois um outro e noutra ao contrário. Eu dou um exemplo concreto, porque acho que é bom dar exemplos concretos. Para o SHUC, por exemplo, recentemente a migração de parte do SHUC para a mesma plataforma que a outra parte já tinha, não é apenas um problema tecnológico, ter todo o centro hospitalar uma mesma tecnologia, neste caso estou a falar do Sonho e do S-Clinic, mas era resolver, por exemplo, problemas tão comezinhos como ter o mesmo número para identificar o doente num local e no outro do centro hospitalar. E, portanto, no fundo também deverá algum sítio, de alguma forma, resolver o problema de identidade e um problema de alguma partilha, não apenas de informação clínica, que parece ser logo aquela mais óbvia, mas também de partilha até de responsabilidade, da gestão administrativa, poder, por exemplo, trocar profissionais de um lado para o outro. Obviamente que as plataformas serem diferentes torna tudo isso mais complicado. E, portanto, a questão não era tanto se era a tecnologia A ou a B, era o facto de ser uma mesma tecnologia para criar essa solução mais harmonizada. Depois há outras razões, há questões relacionadas com o Open Data, com o Big Data, que vão ver, estão hoje, quanto a mim, estrategicamente bem colocadas
num documento que tivemos o cuidado de escrever durante muitos meses, em relação ao qual trabalhámos as ideias do Big Data, do Smart Health. Obviamente é um documento também estratégico, obviamente inacabado, mas que delimita um conjunto de questões, ideias, mas também futuros e caminhos para esta área do Big Data, mas que é uma área que também não vai parar. Ou seja, nós vamos ver nos próximos anos, como já estamos a ver, não apenas este robô que tem no slide, que é o Da Vinci, mas nós vamos ver cada vez mais sistemas de PACS com inteligência artificial para detectar alterações nas imagens. Vamos começar a ter sistemas laboratoriais que nos são vendidos já com alguns graus de inteligência artificial para a identificação de padrões anormais do esfregaço sanguíneo e por aí fora. Portanto, há um conjunto do hemograma e, portanto, há aqui um conjunto de oportunidades que estão hoje a ser experimentadas. Muito provavelmente vão entrar primeiro por aquilo que eu chamo os sistemas departamentais, sistemas de informação de laboratórios, sistemas de informação de imagens, sistemas de informação de sangue, e só depois então é que nós vamos ver inteligência artificial verdadeiramente aplicada ao processo clínico eletrónico transversal a um hospital ou transversal a um país. Isto tem a ver com os graus de investimento que empresas como uma Siemens, uma GE, portanto, empresas que têm capacidade de todos os anos criar novas soluções na área da imagem, poder investir o suficiente para criar soluções de inteligência artificial muito robustas. E, portanto, obviamente, sete razões para aceitar, liderar e enquadrar são estas. Nós precisamos de mudar o cliente, nós precisamos de um cidadão cada vez mais digital, precisamos de mudar o interface dos sistemas para voz e imagem, de preferência imagem processada por inteligência artificial, mudar de um suporte administrativo, contacto, filo, agendamento físico, para um conjunto de interações digitais, o SNS 24, os chatbots, o atendimento inteligente, mudar os fornecedores. É fundamental pensar que esta transformação digital vai depender também da forma como compramos sistemas de informação. Mudar a operação do encontro físico para o encontro terapêutico. Portanto, a pergunta já não é vamos fazer mais consultas presenciais, é que consultas vamos fazer e qual é o valor que elas dão no percurso clínico do doente. E se elas puderem ser desmaterializadas, tanto melhor, e se puderem ser remotas, ainda melhor, porque a ideia de que o cidadão gosta de se deslocar e ficar uma manhã inteira parado num edifício à espera de uma consulta que depois demora 20 minutos, obviamente não é algo que ninguém gosta. Claro que nós podemos melhorar o agendamento, podemos tentar que as pessoas cheguem mais em cima da hora, mas ainda assim há deslocações e há um custo muito grande. E depois há a questão de mudar o suporte de informação do papel para o digital. Eu insisto muito nisto, porque dá a ideia que está resolvido, mas o problema não está resolvido. Ainda há muito papel nas nossas organizações e é uma ideia muito simples para transmitir. Cada folha de papel corresponde normalmente a um processo, a um procedimento, a uma forma de fazer as coisas que porventura ainda não revisitamos. Podemos substituir tudo? Às vezes não podemos. Há imperativos legais, há questões do consentimento, há questões das assinaturas, há a iliteracia dos próprios doentes. Isso é tudo verdade, mas há muitas vezes a capacidade de questionar o processo e pelo menos pôr um calendário no digital e dizer, bem, se calhar para já não consigo, mas cá daqui a um ano, quando tiver isto ou aquilo, consigo substituir este procedimento por um procedimento 100% sem papel. E é essa mudança do procedimento, do processo, mais do que pôr o software A ou B, que é realmente impactante e é aquilo que chamamos de transformação digital. Nós estamos a falar de transformar as organizações porque se utiliza o digital. Há alguns produtos ou serviços da SPMS que alguns conhecem. Porque é que eles são relevantes aqui? Porque obviamente quando eu tenho tantas ferramentas digitais, é um pouco como os medicamentos todos. Eu tenho que conhecer bem as ferramentas e como líder, e mudando já para o segundo tema, como líder eu tenho que saber, obviamente, o que é que quero fazer com cada peça da minha organização. E, portanto, ao líder cabe saber o que é que quer de cada um e como apoiar cada uma das suas pessoas da organização. E deixá-las, obviamente, depois fazer o seu trabalho. John Adair, que é um dos primeiros autores sobre a liderança, tem um modelo muito simples
mas ainda assim mais difícil de implementar do que às vezes parece, que é a chamada liderança centrada na ação. E basicamente o que este livro, que ele escreveu já há muitos anos, é um livro dos anos 70, se enganado não estou, é que ao líder cabe ter uma equipa, uma tarefa, mas estar também focado no indivíduo ou no individual. E portanto, para cada tarefa concreta há sempre o indivíduo que tem que realizar, há também a equipa, e a própria tarefa é a matéria que às vezes temos que adaptar, alterar. Às vezes as pessoas perguntam qual é a diferença entre liderança e gestão. Eu gosto muito de falar disto neste contexto da transformação digital, que ajuda muito a entender. Este diagrama é um diagrama complexo, mas é fácil de entender se eu explicar. Nos graus de agreement, é o célebre exemplo daquela música não se ama uma pessoa que não ouve a mesma canção. Portanto, se duas pessoas não concordam, estão em grande desacordo, portanto o grau de agreement é muito baixo e o grau de certeza pode também ser alto ou baixo. Portanto, o típico casal de namorados jovem está ali no canto superior direito, no mundo do que é caótico, portanto o agreement é baixo e a certeza, gosto, não gosto, também é muito baixa. No outro extremo da simplicidade é aquilo que eu chamo o exemplo do casal de idosos. Vamos jantar fora, sim senhora, ao sítio do costume, a pizza do costume, ou seja, há uma grande concordância e há uma grande certeza. De facto, o gestor é aquele que vai tentar reduzir a complexidade das organizações, às vezes tirá-las do caos, e vai tentar aumentar a certeza através do planeamento, através da concordância, juntar as partes, chegar a acordo, e aumentar os graus de agreement, a concordância no orçamento, a concordância nos objetivos, na missão da organização. Curiosamente, o líder, e é preciso líderes digitais, é muitas vezes a pessoa que faz o inverso. Pega num sistema que está mais ou menos acomodado, mais ou menos cristalizado, eventualmente com recurso a processos em papel, a processos mais antigos, e vai pôr isso em causa. E vai pôr em causa dizendo, bem, se calhar vamos deixar de mandar cartas de convocatória aos doentes do Serviço Nacional de Saúde, porque só em CTT o Serviço Nacional de Saúde gasta 3 milhões de euros por ano. De repente, as pessoas vão discordar. Mas isso é um problema, mas isso não dá, isso pode ser, não pode ser. Aumenta a discordância, ou seja, diminui a concordância, subimos no gráfico e o grau de certeza também diminui. Então, mas como é que temos a certeza que as pessoas vão receber a informação a tempo? E aí começa um processo de liderança da mudança. Bem, podemos dividir as pessoas em grupos, aqueles que contactamos por e-mail, por mensagem, e no final, eventualmente, ainda sobram 20% ou 30% que terá que ser por carta. É fundamental liderar, mas não ficar sozinho, e isto é muito fácil de se dizer, mas às vezes é difícil de se fazer. Nós às vezes entusiasmamos-nos tanto com a mudança que queremos implementar nas organizações que damos por nós e estamos sós, portanto é importante ter um ursinho de peluche no gabinete, e eu vou-vos mostrar que de facto cumpre esta regra e tenho também aqui o meu bonequinho, é um Hulk que está sempre comigo aqui no meu gabinete. Portanto, há que cumprir o que pregamos. As dinâmicas de liderança, enfim, sobre liderança há dezenas de livros, não é? Podiam-se ler agora uma semana inteira livros seguidos. A única ideia que vos deixo sobre liderança é esta. Provavelmente precisamos de um misto de lideranças mais tradicionais, associadas à ideia do controle, da competição, do design, e a vigilância das tarefas, as pessoas, vigiar, e um outro tipo de liderança que nas organizações do conhecimento e que no século XXI, nestas dinâmicas das redes sociais, também é importante. Confiar nas equipas, cooperar, às vezes até com os próprios competidores, e portanto fazer mais parcerias, às vezes com parceiros que podem ser no limite antagónicos, que nos parecem ser competidores, e gerir a emergência. Não a emergência das urgências dos hospitais, mas a emergência de novas ideias, o surgir de ideias, muitas vezes de equipas, às vezes um bocadinho periféricas ao Conselho de Administração. E só se faz isso de uma maneira, indo ter com as pessoas em toda a organização. Isso às vezes nós não temos muito tempo, mas
temos que fazer. Uma coisa fundamental, termos estas capacidades de relacionamento. Portanto, um líder tem que ter capacidade política, tem que ter capacidade de negociação, tem que ter alguma aceitação do risco, estar disposto a cometer e a aceitar os seus próprios erros e permitir que os outros se enganem, é fundamental. Numa conferência ano passado sobre telesaúde, falei sobre telelíderes, um bocadinho aqui uma análise daquilo que é a diferença entre um líder de uma organização que está fisicamente no edifício e um líder que está um pouco à distância. E não é fácil porque as pessoas em Portugal estão muito habituadas ao contacto físico, estão muito habituadas ao face-to-face. Nós perdemos muita autoridade, às vezes só com a distância física, como se de facto formalmente a autoridade deixasse de existir. Ela de facto não deixa de existir, mas a presença física na cultura portuguesa ainda é muito importante. E de facto, se nós analisarmos um líder no mundo tele, e não há outro mundo na saúde digital a não ser a telesaúde, tem que ter visão, também tem que pensar numa nova forma de prestar cuidados à distância, já falámos sobre isso. A questão da teleformação, que é o que estamos a fazer, e portanto, às vezes mais vale fazer um webinar de meia hora ou de 10 minutos com toda a organização ou com alguns membros, do que esperar um ano até que as pessoas vão a uma conferência ou que venha um orador ao auditório do hospital. Portanto, há que pensar em novas formas de formar as pessoas. A questão do teletrabalho, posso partilhar, por exemplo, no caso da SPMS, nós temos uma iniciativa que se chama 20-20-20, que é ter 20% das pessoas, 20% do tempo, no ano 2020 em teletrabalho, ou seja, significa ter um quinto do staff, 20% do tempo, um dia por semana, a trabalhar a partir de casa. Claro que isto não é fácil de se fazer quando estamos a falar de enfermeiros ou de maqueiros, não é? Portanto, isto é preciso também de saber pensar estas matérias de forma inteligente, mas às vezes com alguma inteligência podemos utilizar esta questão do teletrabalho. E o teletrabalho está associado a muita literatura sobre isto, à capacidade das pessoas se regenerarem, até terem ideias diferentes do trabalho, porque estão a trabalhar a partir de um contexto diferente. As chamadas teleequipas, às vezes nos centros hospitalares, das visitas que tenho feito e tenho ido muitas vezes a alguns hospitais do SNS, sobretudo no âmbito da iniciativa do SNS Sem Papel, reparo que há muita ideia da equipa do polo não sei quê, do polo não sei quê, do edifício não sei quê. É mais difícil fazer teleequipas, equipas virtuais, trabalhando na horizontalidade dos centros hospitalares. De facto é difícil, não é nada fácil. Nós nos serviços partilhados temos essa experiência, porque metade dos serviços partilhados estão em Lisboa e a outra metade estão no Porto, e muitas das equipas, por exemplo, as que desenvolvem o Sonho, desenvolvem o S-Clinic, desenvolvem o registro eletrónico, estão divididas nas duas cidades e continuam divididas. Portanto, obviamente a transformação digital em cada local tem muito a ver com isto, a importância estratégica, o investimento que o hospital, por exemplo, consegue fazer, a nossa própria capacidade de resposta como serviços partilhados, às vezes, enfim, limita a ambição de algumas instituições. Nós também gostávamos de poder fazer mais coisas, certamente. Há questões de return on investment, em Portugal mete-se pouco, se de facto colhemos o valor, e a avaliação do risco, que é muito importante fazer-se em cada contexto. Eu tenho uma metodologia que partilho, não vou ter tempo de aprofundar. Se alguém estiver interessado, depois ou podemos falar mais nas perguntas e respostas, ou eu posso enviar depois para um pequeno capítulo de um livro que escrevi sobre estes 5 R's e esta metodologia que permite pensar estas 5 dimensões dos sistemas de informação nas várias fases de implementação de um projeto. Isto é muito importante porque continuo a reparar que muitas vezes as iniciativas falham porque se compra software, mas não se calculou as necessidades de hardware, porque se compra o hardware e o software, mas não houve tempo de revisitar os processos, chamado localware, ou está tudo a funcionar bem, mas o IntegraWare, a ligação aos sistemas antigos, não está bem acautelado. E isto não é uma questão apenas informática, é uma questão de gestão da transformação digital. Há metodologias de medição da maturidade, o IMSS é uma delas, mas há outras, obviamente. Recomendo leitura no site do IMSS, estes modelos de maturidade
existem. O mais antigo é o EMRAM, é o Electronic Medical Record Adoption Model. Vão ver que há um forte componente americano, mas ainda assim é muito útil perceber estes graus de maturidade, porque de facto para se atingir um grau de maturidade elevado na escala dos scores da IMSS, é necessário ter revisitado um conjunto de processos, não apenas processos informáticos e informacionais, mas processos organizacionais e organizativos. E, portanto, vale a pena, mesmo que não haja dinheiro para comprar as visitas, porque é preciso investir nisto, ler os critérios, perceber o que é uma boa organização em relação, sobretudo, eles dão muito valor à questão do circuito do medicamento, é muito importante. Nós temos em Portugal um hospital com o Estadio 7, o Hospital de Cascais. A ideia é que eles venham a participar numa destas sessões mais à frente. O Hospital dos Lusíadas, no Porto, também está a avançar, e há outros hospitais que estão a preparar para fazer este tipo de desafio. Eu não acho que seja fundamental chegar ao nível 7, eu não acho que é isso que faz a diferença no Serviço Nacional de Saúde português. Acho que muito mais importante era que todos os hospitais, todas as organizações cheguem ao nível 4 ou ao nível 5, em vez de ter uma ou duas com o nível 7. E daí que temos feito um esforço, os chamados hospitais sem papel, o trabalho dos exames sem papel para tentar evitar também papel na origem, ou seja, nos cuidados de saúde primários, e a famosa receita sem papel, que é apenas o início de um projeto de desmaterialização. Para quem é do Serviço Nacional de Saúde e que me está a ouvir, sabe que temos falado muito das comissões locais de informatização clínica, como polos agregadores de saberes multidisciplinares para, de facto, efetivamente, promover e propulsionar a informatização clínica, mas também fazendo a ponte com as iniciativas de telesaúde. E agora entrando, de facto, nos últimos minutos, na questão da Enesis 2022. Portanto, como é sabido, nós temos uma estratégia para os sistemas de informação da saúde, termina em dezembro deste ano, portanto teve em vigência 17, 18 e 19, que cabia agora fazer uma nova para 20, 21 e 22. O ecossistema de informação da saúde é um conceito que é importante retermos, portanto no fundo é um conjunto de tecnologias, pessoas e processos, isto é muito importante, portanto, há sempre um ecossistema de informação, pode estar mais bem trabalhado ou menos bem trabalhado. Há sempre um ecossistema de informação da saúde, porque há sempre saúde, pode estar bem trabalhada ou mal trabalhada, em termos de documentação estratégica, de planos de ação, de orçamentação. E, portanto, o objetivo da estratégia, da documentação da estratégia, do documento escrito, que é a Enesis 2022, é passar a escrito algo que, porventura, vamos fazer de qualquer das formas, eventualmente não de uma forma organizada ou estratégica, e essa é a grande diferença. Uma das grandes diferenças em relação à estratégia atual em vigor até dezembro é que queremos uma abrangência do sistema de saúde e não apenas do Serviço Nacional de Saúde, e centrar os sistemas de informação no cidadão. Obviamente porquê? Porque a população está mais velha, está mais doente, é preciso melhorar os cuidados, temos um sistema de saúde pouco capacitado na área do digital e temos um cidadão ainda pouco envolvido no sistema de saúde. Portanto, é isto que podemos e queremos certamente melhorar. Quais são os grandes objetivos? Suportar o sistema de informação e prestação de cuidados na melhoria da saúde da população, maximizar as condições de trabalho dos profissionais, e é aqui que entra a questão da usabilidade, dos softwares fáceis de utilizar, mas isso é fácil de dizer, mas é difícil de fazer. Como tudo o que é fácil, é difícil de ser criado. Melhorar a experiência do cidadão no seu percurso de vida. Por exemplo, um projeto que é emblemático nisto vai ser o SIGA, o RSE-SIGA, o Registro Eletrónico, Sistema de Informação de Gestão de Acesso, porque hoje o cidadão nem sabe muito bem, pediram-lhe a consulta da especialidade, mas ele não sabe se ficou marcada, se não ficou, o médico de família diz que referenciou para o hospital, mas ele fica na dúvida se o hospital respondeu, se não respondeu, quando é que vai responder, volta a perguntar, vai lá outra vez, portanto isto deve estar online e disponível para o cidadão conhecer. Pronto, obviamente os princípios, depois podem ler mais sobre isto, está no tal documento que está online, eu não me vou gastar, mas é a experiência e satisfação, a capacidade dos profissionais do cidadão de aceder à informação relevante, a fiabilidade e a transparência e a segurança dos sistemas,
a questão da cultura de gestão para a mudança, a disponibilização e a qualidade e o acesso aos serviços de saúde e a simplicidade na utilização. De forma muito genérica, esta estratégia está enquadrada nestes blocos, vamos dizer assim. Eles são verticais e horizontais. Os horizontais, no fundo, são transversais a todas estas matérias. E de cima para baixo, a questão da inovação à volta de tudo isto. Portanto, não há estratégia de sistemas sem pensar em inovação. Portanto, nós vamos ter que, durante os próximos 3 anos, fazer isto diferente a cada ano que passa. A própria forma como interagimos uns com os outros na persecução da estratégia poderá ter que evoluir. Faz-nos falta pensamento ético, a chamada ética digital. Nós criámos agora um grupo de trabalho, o Conselho Informal para a Ética Digital da SPMS, para começar a trabalhar estas matérias. A questão da governação e do alinhamento do investimento. Nós vamos entrar num quadro comunitário de apoio em que o investimento é possível também para a área do digital na saúde, mas temos que saber canalizar esse dinheiro para projetos interoperáveis, para projetos de literacia digital, portanto, projetos de facto que façam a diferença. Há algumas questões de legislação que vamos ter que ainda afinar, sobretudo na área do uso secundário de dados, mas também, por exemplo, clarificar um pouco mais a questão do sigilo, a questão da proteção de dados em relação aos profissionais individualmente considerados, o que é que deve ser acessível, o que é que não deve ser acessível, por quem. Essas matérias ainda não estão, quanto a mim, completamente resolvidas com a Lei 59 de 2019, de agosto deste ano. As matérias da cibersegurança, que vão ser tema destes webinars, portanto eu não vou aprofundar. A telesaúde, obviamente muito importante, já falei um pouco, e a questão da capacitação dos profissionais, que é o que estamos aqui a fazer, agora mesmo estamos a capacitar-nos uns aos outros e obviamente comprar bem os sistemas. E depois ao nível vertical, sistemas hospitalares, sistemas de gestão de recursos, como o RHV ou outros, a questão da robótica, da domótica, que nos parecem às vezes um bocadinho do fim do mundo, mas a realidade é que os exoesqueletos são hoje uma realidade na reabilitação da marcha, quer dizer, nós já temos alguns braços robotizados a começar a fazer o apoio ao fisioterapeuta, são áreas onde provavelmente vamos ver a robótica a entrar, é na área da fisioterapia, da reabilitação e depois ao nível da análise de dados e da informação. Os eixos estratégicos são estes 6, depois podem lê-los em mais pormenor: acesso aos cuidados de saúde, capacitação e empowerment do cidadão. Portanto, vão ver que os eixos estratégicos da estratégia não são coisas tecnológicas, mas sim finalidades de saúde, capacitar as organizações e os profissionais. Mas atrás disto vão, obviamente, ferramentas como as revistas científicas, disponibilizadas, enfim, não ainda a 100% como todos gostaríamos, mas estamos nesse caminho, e muitos outros projetos. As medidas são depois arrumadas nestas seis áreas e são as medidas que eu não vou aqui agora listar uma a uma, seria excessivo, mas para se perceber em concreto como é que depois cada uma destas medidas se vai dividir ao longo dos 3 anos em iniciativas concretas. Por último, explicar que, portanto, para cada uma daquelas boxes horizontais ou verticais há uma chamada subestratégia. Por exemplo, nós temos uma subestratégia para a cibersegurança, alinhada com a Estratégia Nacional da Segurança do Ciberespaço. Temos, ao nível da cibersegurança, como digo, vai ser um tema que vão trabalhar, mas para ficarem só com uma ideia, nós temos um conjunto de grupos de trabalho ao nível nacional, dentro do serviço público, modelo de governação em relação às políticas de cibersegurança e a rede dos RNOs, responsáveis pela notificação obrigatória, mas depois temos também colaboração a nível nacional, quer ao nível da saúde, no grupo de acompanhamento para a cibersegurança, quer no Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço. Portanto, para ter ideia, a APA, por exemplo, é um parceiro ao nível do grupo de acompanhamento para a cibersegurança na saúde. O Conselho Superior da Cibersegurança do Ciberespaço é um conselho que reúne todos os ministérios, portanto, saberes da saúde, da defesa, da justiça e por aí fora. E depois temos, ao nível da saúde, 2 grupos que foram propelidos pela SPMS, o grupo europeu e um grupo ao nível mundial, com parceiros como a Austrália, como a Nova Zelândia, Hong Kong, Estados Unidos, Singapura, que são, obviamente, muito relevantes para esta matéria. Mais vale prevenir do que remediar, é a grande máxima da segurança. A consulta pública que termina a 13 de dezembro
e que, portanto, também podem, obviamente, mandar os vossos contributos. E, da minha parte, para já, e para termos muito tempo para conversa, é tudo. Obrigado. Professor, muito obrigado pela excelente apresentação e por nos liderar neste processo de transformação digital. Sem dúvida que a SPMS tem feito um trabalho notável a este nível. Eu desafio todos os que assistiram e posso partilhar que são mais de 100 participantes, é um recorde nestes webinars, ou em webinars que a APA tem promovido, e portanto estamos no bom caminho. Com certeza que desse lado dos que estiveram a ouvir a apresentação do professor haverá com certeza perguntas e eu desafio todos a que as possam colocar utilizando o espaço de Q&A que tem no vosso ecrã. Eu iria começar por colocar a primeira questão, professor, se me permitir. E é uma questão muito genérica. O professor falou muito bem da liderança e dos modelos de liderança e de como esta transformação e esta revolução que assistimos no presente e que nos vai acompanhar nos próximos anos e nas próximas décadas, estamos nós ainda longe de pensar aquilo que estará para vir e seremos com certeza confrontados, não só enquanto decisores, gestores, profissionais de saúde, mas também enquanto utilizadores e cidadãos. Qual é, no seu entender, o nível de maturidade que existe atualmente nas nossas instituições e mesmo em termos daquilo que são os organismos da tutela para esta necessidade de liderança, não só sob o ponto de vista de gestão, mas também sob o ponto de vista de liderança clínica e dos profissionais de saúde que estão no setor. Como é que vê esta necessidade de criarmos estes líderes que na realidade nos consigam conduzir para que esta mudança se torne um património comum de todos e que obviamente nos permita dar saltos significativos no benefício comum daquilo que é, neste caso em concreto, que é o que estamos a falar, a área da saúde. Bem, obrigado pela pergunta. Eu acho que a APA tem vindo a ajudar nesse trabalho e acho que esse é o momento de agradecer esse trabalho, que é uma associação e as associações são importantes por isso. Indireta à questão, eu acredito que só é possível criar líderes misturando duas coisas, que são ambas igualmente importantes, as proporções depois pode depender do contexto. É preciso formação. E é preciso tempo de experimentação. Ou seja, eu não posso ter as pessoas intermédias, um dirigente intermédio, um quadro intermédio, e depois tratá-lo como se fosse um quadro inferior, em que não lhe dou autonomia de decisão. Sem autonomia de decisão, embora às vezes as pessoas associam a autonomia de decisão a uma autonomia de contratação ou uma autonomia financeira. Isso são coisas diferentes, obviamente uma coisa e outra estão interligadas. Mas para concluir, eu só consigo desenvolver-me como líder se tiver a oportunidade de experimentar. Isso é fundamental. Portanto, eu como líder máximo da organização, tenho que preocupar-me em criar momentos de responsabilização, experimentação, vamos dizer assim, controlada, em que vou ver se aquela pessoa de facto adquiriu algum conhecimento, mas ao mesmo tempo mudou de atitude, experimentou. E depois eu tinha dito formação. Eu acho que não é demais pensar que um quadro intermédio tem que gastar pelo menos 2 horas por mês, no mínimo, em formação estruturada. Formação estruturada é aquela que eu garanto, e nós temos feito sempre esse trabalho na Academia SPMS, e começámos exatamente porque tínhamos necessidades internas. E as organizações de saúde, eu vejo que os programas de formação, se nós visitarmos um centro de formação num hospital público, se calhar se formos analisar a quantidade de horas de formação que está dedicada à formação em liderança, em gestão, capacitação, negociação, gestão de operações,
é muito, muito baixa. E depois vivemos não sei quantas horas para lavar as mãos e não sei quantas horas para outras coisas, que não sendo menos importantes, não vão, obviamente, criar líderes organizacionais, e se não tenhamos ilusões. Professor, e pegando um pouco também nesta questão das lideranças e fazendo a transposição para aquilo que é o nosso cliente, e temos que dar os nomes corretos às coisas, qual é a componente da importância desta liderança para aquilo que é também a visão do cidadão, ou seja, daquilo que são as necessidades ou as expectativas que o cidadão tem relativamente a esta transformação digital e como é que estas lideranças podem e devem conduzir a essa satisfação, a essa experiência que o cidadão, obviamente fruto daquilo que é o contacto que já tem em outras áreas, com as áreas de negócios, chamemos-lhe assim. Qual é a mudança que temos que fazer a este nível também? Porque a sensação que me dá é que o cidadão é grandemente desconhecedor ainda daquilo que também é muito trabalho que tem estado a ser feito, e tem estado a ser feito muito trabalho, mas muito dele não chega ao utilizador, não é? Ao destinatário final. Bom, eu acho que nós aí temos, primeiro, temos que ter paciência, porque de facto nós temos um problema na nossa população. Nós temos uma parte da nossa população, porventura muito envelhecida e muito pobre, e pobre, entenda-se, não só de dinheiro, mas de formação pessoal. Não estou a falar de analfabetismo tanto, enfim, já não tanto, mas de iliteracia certamente, que será uma parte da população que é difícil de trazer estes temas. Não devemos desistir. Nós temos feito algumas coisas, por exemplo, fizemos agora há pouco tempo com a Câmara de Lolé um projeto e vamos fazendo, mas é difícil. O Hospital do Ovar, por exemplo, fez algumas iniciativas, eu sei que há outros hospitais públicos que já fizeram, há ARS, por exemplo, lembro-me que aqui em Lisboa e Vale do Tejo uma vez a Câmara da Arruda, com o ACES, fizeram uma iniciativa. Estou a falar de inclusão digital. Não esquecendo a inclusão digital, sobram-nos 70% da população que já é digital. E aí tem muita razão. Como é que nós chegamos a estas pessoas e como é que de facto percebemos as suas necessidades e reajustamos a nossa oferta? Eu aí, como acho que alguns sabem, sou bastante crítico e sou crítico de uma coisa. Nós temos que ter aqui dois ritmos, o voluntário e o obrigatório. E ou nós somos capazes, a dada altura, de dizer: olha, a partir de agora vamos falar consigo por e-mail. Por favor, dê-nos o seu e-mail, vamos passar a mandar por e-mail. Ou temos esta capacidade de, a dada altura, tornar as coisas obrigatórias. Foi o caso da receita sem papel em relação aos médicos. Foi tornada obrigatória e a adesão foi grande, porque foi obrigatória. Porque se fosse voluntária ainda estaríamos agora a tentar que houvesse adesão. E as pessoas aderiram e recebem hoje no seu telemóvel as receitas e, claro, continuam muitas vezes a pedir a impressão do guia porque gostam de ler as coisas em papel e tudo bem, isso é tudo verdade. Mas, portanto, é dosearmos, a resposta à sua pergunta é: o líder tem que saber dosear o momento em que está a fazer, vamos dizer assim, uma adoção voluntária, voluntarista, promovida com umas campanhas soft, e o momento em que diz: não, este é o novo normal e o novo normal é digital. E isso na saúde é mais difícil. E é mais difícil porque, obviamente, nós temos o problema do acesso. Nós não podemos cortar o acesso à saúde só porque a pessoa não está preparada para o digital. Mas também há uma coisa em que eu acredito puramente e piamente, é que se não prepararmos as pessoas para o digital, elas não vão ter os mesmos cuidados de saúde daqui a alguns anos, porque sustentar os modelos atuais, quer em custos de instalações, práticas antigas e práticas presenciais, sustentar isto com uma população idosa que vai consumir muito mais atos e com custos de contexto que estão a aumentar, não estão a diminuir. Estou a falar de contexto físico, manter edifícios, manter a propriedade, isso só vai ter tendência a aumentar. E, portanto, é aí que o líder tem que entrar. O líder tem que saber o momento de mudar do voluntário, do piloto, do experimental, para o obrigatório,
para o decisivo, para o final. E às vezes essa decisão é muito difícil e às vezes somos muito criticados por isso, porque os resultados não aparecem no primeiro momento, não aparecem no primeiro ano, não aparecem no primeiro mês. Às vezes só 2 ou 3 anos depois é que as pessoas reconhecem que, de facto, aquele novo canal de comunicação, por exemplo, é muito melhor e permite outras coisas. Sem dúvida, sem dúvida. É verdade também que o facto de termos ou de haver uma obrigatoriedade na implementação de determinadas ferramentas faz com que, na realidade, haja um esforço acrescido para passarmos de um momento de inércia ou de teste para aquilo que é a sua implementação efetiva. Isso é um desafio para todos. Temos recebido da parte de quem está a assistir ao webinar muitos agradecimentos pela apresentação e pela partilha que o professor fez, e eu ia colocar algumas das questões. Algumas são questões mais de pormenor, mas que eu acredito que o professor conseguirá responder. Eu iria começar por uma questão colocada pelo André Pereira, que questiona como se pretende monitorizar e avaliar o impacto do Enesis no ecossistema da saúde atual. Eu agradeço a pergunta. Eu acho que a monitorizar já estamos a pensar nisso. Aliás, na altura, na primeira estratégia, foram criados um conjunto de indicadores. Mas é uma pergunta difícil, no sentido da palavra avaliar. E é difícil porque nós fomos muito ambiciosos na formulação da estratégia. Nós dirigimos alguns dos targets, dos objetivos a atingir, dirigimos-los para ganhos em saúde e para ganhos na área, no fundo, daquilo que eu diria é o métier da saúde e não o métier do digital. Portanto, não temos lá targets como, por exemplo, aumentar para o dobro o número de pessoas que utilizam o portal. Mas sim, por exemplo, vou dar um exemplo muito concreto, conseguir ter não sei quantos mil pessoas que fizeram um diagnóstico de diabetes mais cedo porque utilizaram a ferramenta Score de Risco de Diabetes que está no portal. Isto é uma diferença que parece subtil, mas é uma grande diferença. Portanto, eu diria que na área da telesaúde nós já começámos, inclusivamente, a construir modelos de avaliação de um género quase de HTA, Health Technology Assessment, inspirados nisso. Há trabalho ao nível europeu que estamos a fazer com outros parceiros sobre esta questão da avaliação das tecnologias digitais em saúde e como é que se identifica o seu return, não tanto financeiro, mas o seu return em ganhos em saúde, mas eu diria que é uma matéria que ainda vamos ter que aprofundar, eventualmente até com a ajuda das universidades, podemos aqui aprofundar. Uma questão agora colocada pela Margarida Ornelas, que questiona para quando está prevista a telesaúde de forma efetiva entre os hospitais do Serviço Nacional de Saúde através do RSE Live. Espero não me ter enganado na terminologia técnica. Não se enganou. Bem, nós neste momento estamos já na fase final de rollout. Faltava aferir algumas questões ali de cibersegurança que não estávamos contentes com isso. Eu próprio já experimentei a partir de casa e falei com um médico de saúde de família, não da minha região, mas da região do Norte. Portanto, eu posso atestar que a ferramenta funciona, mas que os meus técnicos ainda não a queriam amplamente divulgar, porque faltava ali um pormenor em relação às questões de testes de cibersegurança que ainda estávamos a levar a efeito. Mas eu estou convencido que nós entre janeiro e março, pior cenário, já teremos isso disponível para as instituições do SNS, mas também, e é aqui que está o nosso grande objetivo, ligar o cidadão ao registro eletrónico, médicos e enfermeiros nesta fase, através do portal. Isso para nós é muito importante porque a análise que temos feito nos últimos anos é de que há um grande interesse na ligação direta ao cliente final, quer dos próprios profissionais, quer obviamente muitas vezes dos cidadãos. Portanto, queremos fazer isso ao mesmo tempo.
Uma pergunta agora colocada pela Rita Veloso, aliás são duas que eu vou agregar. Como é que pode a SPMS apoiar e criar mais sinergias entre as comissões locais de informatização clínica e também como é que a SPMS pode ajudar à partilha de boas práticas ao nível dos sistemas de informação de cada hospital e as soluções que foram encontrando para a desmaterialização do processo clínico? A pergunta está bem colocada. Eu acho que há aqui, a resposta tem duas dimensões, uma soft e uma hard. A primeira é, os hospitais públicos já sabem perfeitamente quem é quem, não é? Portanto, está na altura de eles próprios, entre eles, se começarem a juntar e a emparceirar e não estarem à espera desta plataforma comum que é a SPMS. Dito isto, nós temos essa vocação, essa função e essa vontade. No dia 20 vai haver em Lisboa mais uma sessão em que vamos ter oportunidade de fazer isso mesmo, a capacitação das comissões, mas a realidade, e eu já encomendei isso, tivemos aqui uma reestruturação interna agora há umas semanas, e já tinha traçado a ideia, a vontade, agora é preciso implementar, manter a regularidade, isto é um bocadinho como estes webinars, às vezes é o segredo, de facto conseguir que as comissões de informatização clínica reúnam, pelo menos conosco, pelo menos uma vez por trimestre. Em relação à partilha das experiências do chamado SNS em papel, partilhar que a atual Secretaria de Estado mostrou muito interesse por esta iniciativa. Eu ainda durante o fim de semana lhe mandei um extenso e-mail sobre os propósitos da ideia e toda a ambição do projeto, e aí eu concordo, deveríamos partilhar de uma forma mais estruturada. Aliás, até meados de janeiro nós vamos promover uma pesquisa do que é que se está a fazer nas várias instituições e voltar a consolidar. O ano passado fizemos o relatório de 2018, este ano vamos fazer o relatório de 2019 com, no fundo, consolidando o que é que se está a fazer nos várias instituições, também depois disponibilizando esse relatório a todos para que leiam uns dos outros dessas aprendizagens. Uma pergunta agora colocada pelo Hugo Mendonça, que questiona qual a realidade atual da ferramenta de telesaúde em programas integrados dos cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares. Ou seja, que programas existem na área das doenças crónicas e complexas? Que eu tenha conhecimento, há uma ou outra ULS que no fundo integra as telesaúde numa abordagem, por exemplo, da diabetes, o pé diabético, estou-me a lembrar do caso do pé diabético na ULS do Baixo Alentejo, mas eu direi que nós estamos a fazer falta uma coisa muito simples, que é pegar os vários planos da doença crónica e fazer quase um workshop e ver que ferramentas temos para aquele problema em concreto. E eu acho que vamos ter uma agradável surpresa. Eu noto que, porventura, não é apenas uma questão de desconhecimento, é uma questão de montar uma solução combinada. Eu vou dar um exemplo concreto. Nós temos na ferramenta da área do cidadão a capacidade de todos os diabéticos registarem suas glicémias. Tenho dúvidas que haja algum serviço de diabetes que tenha alterado a sua forma de trabalhar, pedindo a todos os diabéticos tipo 1 entre os 15 e os 35 anos, para em vez de trazerem um papelinho com os registros de glicemia escritos, tenha dito aos seus doentes, por favor, registre isto sempre online no portal. Portanto, e isto não é uma crítica, isto é por dizer que isto é um bocadinho como em casa. Nós às vezes temos a caixa de ferramentas, mas temos aquele quadro que nunca mais pomos na parede. Até temos lá os pregos e o martelo e o quadro e a parede, mas porventura não tivemos ainda aquele tempo ou aquela energia. E portanto eu acho que isso nos está a fazer falta. Nós neste momento temos muitas ferramentas, eventualmente faltam algumas, admito que sim, mas temos certamente para a gestão da doença crónica mais do que se calhar pensamos que temos. E aquilo que não temos não está a ser ainda pedido numa lógica de gestão da doença crónica. E sim, aí eu concordo, falta um bocadinho às vezes o sponsor, o interlocutor,
os programas nacionais, isto não é uma crítica para a Direção-Geral de Saúde, é uma crítica, enfim, autocrítica até para a SPMS, eventualmente os nossos programas nacionais falam muito em objetivos, reduzir a obesidade infantil, reduzir não sei o quê, mas depois não cuidam de promover os momentos em que vamos falar dos processos para chegar lá. Eu posso dizer que nos últimos 3 anos não me lembro de nenhuma vez ter sido chamado para uma reunião de trabalho, um workshop de design thinking para pensar a abordagem do doente com insuficiência renal crónica. Isto não é uma crítica, é uma constatação de um facto. E isso leva-nos à questão seguinte, que é colocada por Carlos Sousa e que pergunta precisamente isso: que medidas ou mecanismos de governação se consideram adotar para evitar as assimetrias entre hospitais dinâmicos com liderança visionária e proativa e os outros que estão provavelmente mais acomodados? Eu acho que nós temos tentado, não quero que entendam isto como uma justificação, acho que há essa tentativa. Acho que cada vez mais se nota o envolvimento dos conselhos de administração a aparecer nas reuniões, isso é muito importante. Repare, fazer uma reunião, nós chamamos o Fórum Enesis, e com todo o respeito por alguns diretores de informática que possam estar a ouvir, mas só me aparecerem diretores de informática, claro que as conversas vão ser sobre quando é que é a próxima upgrade da base de dados Oracle do sonho, não é? Ao passo que se eu tiver a sala cheia de vogais, porventura, enfim, admito alguns presidentes do Conselho de Administração, posso conseguir conversar sobre como é que num hospital e noutro se utilizou a integração com a ACES para diminuir os acessos à urgência. E, portanto, é essa conversa, é uma conversa que é um ciclo vicioso. Se eu, como vogal ou presidente, vou a um sítio e só me falam em bases de dados Oráculo, provavelmente na próxima reunião mando lá o meu diretor de informática. Se eu, como presidente ou vogal de um hospital, lá está, menos dinâmico, me sentam ao pé de um mais dinâmico e depois até há um grupo de trabalho, eu tenho que estar ali a discutir ideias, eu vou para casa a pensar, se calhar eu também devia fazer mais qualquer coisa no meu hospital. A outra coisa que nós sentimos, e temos tentado acompanhar os hospitais não tão dinâmicos, é a capacidade de, às vezes, como dizer isto de uma forma simpática, espicaçar, empurrar, provocar um pouco a organização. Às vezes as organizações precisam de um abanão, precisam de alguém de fora que chegue e diga, epá, o que é que está este papel todo aqui a fazer, ou o que é que se passa aqui, porque é que isto não está diferente, ali ao lado, 100 km mais a norte, mais a sul, as coisas não são desta maneira, porque é que vocês aqui não mudam? E às vezes esta pergunta incómoda, porque é que vocês não mudam, é suficiente para pôr em marcha uma pergunta subsequente, que é como é que podemos mudar e o que é que queremos mudar e como é que vamos mudar. A única sugestão que eu tenho para nós todos neste contexto é que essa pergunta pode vir do seu vizinho, o vizinho ao lado, o hospital ao lado. E aí eu acho que a troca de profissionais é muito importante. Eu noto que há hospitais que partilham mais profissionais. E essa partilha, o trocar um diretor de um lado para o outro, o trocar quadros intermédios pode ser algo que pode ser temporário, pode ser, por exemplo, um estágio de 3 meses, até pode a APA promover uma coisa desse género, e o hospital troca um diretor, um subdiretor de um sítio para o outro. E acho que isso pode fertilizar muito a vontade de mudar. Temos aqui mais uma pergunta, provavelmente mais técnica, da Rita Veloso, que questiona se tornar obrigatória a chave móvel digital para aceder aos sistemas de informação existentes num hospital ou numa unidade de saúde será uma solução para acelerar a desmaterialização do SNS? Eu acho que a nossa experiência com a área do cidadão, ou seja, o site do SNS para o cidadão, nós em maio deste ano, ainda estamos em 2019, o famoso dia 20 de maio ficou na nossa história, aqui da SPMS, como o primeiro dia em que tirámos a utilizador e password da área do cidadão. Eu posso-vos dizer que, obviamente, aumentámos muito a segurança do acesso, mas também diminuímos para 1/3 o número de utilizações diárias. E ainda não recuperamos. Admito que vamos conseguir recuperar em fevereiro do próximo ano,
continuo a achar que foi uma boa iniciativa, mas vamos demorar quase um ano a recuperar os padrões de utilização da ferramenta. Isto porquê? Porque a saúde, e a chave móvel digital é um exemplo muito bom, a saúde não pode estar sozinha na transformação digital do país. E, porventura, um dos nossos maiores problemas neste momento é que nós estamos a tentar puxar uma carroça que não é só para nós. Quer dizer, não pode caber à saúde o ónus de pôr todos os portugueses a utilizarem a chave móvel digital. Isto é completamente injusto, é um esforço quase desumano. Mas neste momento, não sei se tem ideia, mas dos 6.700 acessos que houve ontem à área do cidadão, 5.000 foram com chave móvel digital. Provavelmente foram mais utilizações da chave móvel digital do que, se calhar, quase todas as outras somadas. Mas ainda assim é difícil pensar nisso. O que é que temos que fazer até lá? Isso sim, é útil. Certificarmos de que os perfis de entrada, quer no S-Clínico, quer no Sonho, quer noutros softwares, vão sendo cada vez mais específicos, ou seja, perfil farmacêutico, perfil médico, perfil de enfermagem e tudo mais, e começarmos a ligar esses perfis à identificação digital dos profissionais. Neste momento nós só utilizamos identificação digital em tempo real para os médicos em relação, e médicos dentistas em relação à assinatura e a softwares de prescrição. Porventura temos agora que começar a fazer isso também para enfermeiros em relação ao registro de vacinas e por aí fora. Portanto, eu acredito que provavelmente nós temos que primeiro passar por identificação digital para certas funções e para certos profissionais, aumentando assim o número de profissionais que está confortável com a ferramenta e depois então podemos generalizar essa obrigatoriedade. Eu acredito mais na revisitação dos processos administrativos como forma de acabar com folhas de papel do que a questão dos profissionais em si acederem com a chave móvel. Acho que é aí que está neste momento o grande desafio de muitas instituições do Serviço Nacional de Saúde. O professor acabou também por responder um pouco a uma questão que estava aqui para ser colocada e que tinha sido apresentada pelo Rafael Almeida, que diz respeito precisamente ao facto de as instituições terem em mente que, obviamente, esta transformação e esta utilização dos sistemas, obviamente, não se resume a 2 ou 3 classes profissionais, e a questão em concreto era quando é que iremos olhar para o quadro de recursos humanos do setor tecnológico como sendo colaboradores, obviamente, com um peso fundamental e estratégico na adoção destas ferramentas. Uma das outras... Sim, professor. Não, uma resposta muito breve. Eu sou um grande defensor do Sindicato dos Informáticos da Saúde e digo isto, já disse isto à tutela. Nós precisamos de uma voz, quase de um union, não é? Um sindicato, porque de facto o setor não percebeu ainda que sem médicos é difícil haver um Serviço Nacional de Saúde, sem enfermeiros também será difícil, mas sem informáticos também não será muito fácil. E, portanto, é muito fácil ouvir os mídias, haver protestos médicos, haver protestos de algumas associações, eventualmente não vou nomear, e vejo depois sempre os informáticos muito sossegados e muito calados. E esse silêncio é prejudicial. E, portanto, isto para dizer que, de facto, nós temos que olhar para o quadro como um todo. Uma das questões, por isso pusemos a questão da capacitação na Enesis, é a capacitação dos próprios quadros informáticos, mas também não tenhamos ilusões, precisamos de maior número. E aí os dirigentes das instituições têm um papel a desempenhar. Ou seja, os médicos são importantes, os enfermeiros são importantes, mas se um presidente de um hospital com 7.000 funcionários não pede também quadros informáticos, pois assim terá dificuldade em avançar para a frente. E tem que pedir, tem que conseguir esses quadros, porque não tenhamos ilusões, os quadros da SPMS não são, nem na minha opinião devem ser, suficientes para cuidar da informatização do setor da saúde. Porque deve haver quadros locais contextualizados às necessidades,
conhecedores daquele contexto e depois, obviamente, em estreita articulação técnica funcional com os serviços mais centralizados. Nós já passámos 1 hora do webinar, mas ainda tinha aqui 5 perguntas que, se me permitir, e se os que estiverem a assistir, obviamente, autorizarem, eu aproveitaria para colocar. A próxima questão é uma questão mais técnica e diz respeito à área da imagem médica. Esta área, obviamente, pelas suas características, assume-se como um excelente enabler para a adoção da inteligência artificial. Em concreto, o que se pergunta é, para além da dermatologia, em que áreas se está a investir a este nível da imagem médica e, obviamente, de associar a inteligência artificial? Complementa a questão dizendo que, por exemplo, num tema de screening do cálcio scoring, este poderá prevenir fases precoces, a maior causa de morte do mundo associada à patologia cardiovascular. Nós nessa área, se eu enganado não estou, temos uma candidatura conjunta, que eu não sei se chegou a seguir ou não, confesso, não sei de cor, mas penso que sim, em que nós estamos como copromotores, mas foi feita pelo Centro Hospitalar de Gaia Espinho, em relação à análise de imagem, em que eventualmente nós poderemos participar, não com a análise de imagem, obviamente, nem com os algoritmos, porque isso era uma universidade qualquer, que já não sei qual é que está nesse projeto, mas eventualmente melhorando o score de análise com alguns dados prévios, nomeadamente receitas do doente, ou seja, o contexto da saúde do doente. A maior parte dos algoritmos de inteligência artificial que estão hoje a ser testados pelas grandes empresas, como já disse, de Pax e algumas universidades americanas, raramente utilizam os dados de ambulatório para melhorar o algoritmo. E eu acho que nós aí podemos ter uma vantagem competitiva, Portugal em concreto, porque já temos a informação dos cuidados primários e a informação de receituário muito, muito consolidada e muito bem padronizada. E, portanto, obviamente que sim, todas estas tecnologias têm muito potencial e eu acredito, de facto, no potencial da inteligência artificial na utilização de screening de imagens, não tanto para um diagnóstico final, mas quer para questões de triagem, quer para questões de sinalização. Olha, não temos a certeza, mas dá a ideia que há aqui qualquer coisa na imagem, veja lá. E esse alerta pode ter alguns falsos positivos, é verdade, mas pode ser um apoio útil ao radiologista que está a olhar para as imagens, ou ao neuroradiologista, ou até aos cardiologistas, quando estamos a falar da cintigrafia nas coronárias. Mais uma pergunta, e porque falou há bocado, obviamente, desta interligação entre os cuidados hospitalares e cuidados subprimários, para quando a evolução real da telesaúde nas extensões dos centros de saúde de todo o país? Eu acho que a extensão nas extensões depende de 2 fatores fundamentais. Não é? Um dos fatores, temos finalmente boas notícias. Portanto, o novo contrato da RIS foi finalmente desbloqueado no Tribunal Administrativo, esta história tem 1 semana e meia, já passou também no Tribunal de Contas, portanto nós vamos começar, muito provavelmente no final de janeiro, a migração para o novo operador e para a nova RIS, e estamos a falar de débitos já enfim, aceitáveis. Não é? Portanto, já estamos a falar de coisas como 40 megabytes e esse tipo de coisas. E isso já permite pensar noutros tipos de tecnologias e noutro conforto na transição da imagem e na partilha. Mas o segundo fator é a vontade que tem que existir também nesses locais para fazer telesaúde. Eu diria que nós ainda não afinámos o modelo de ativação destes projetos, ou seja, a nossa experiência ao acompanhar várias ULS, por exemplo, é de que a ferramenta, às vezes tecnológica, enfim, tem alguns problemas, às vezes a firewall e a RIS e aquela coisa toda, é verdade, mas também acontece muitas vezes uma dificuldade de articulação dos serviços. Os serviços do hospital não estão habituados a ter um horário rígido para aquela consulta, eventualmente nos cuidados de saúde primários, ainda há, em alguns contextos,
a ideia de que há um sítio onde se faz a teleconsulta e não todos os computadores com uma webcam para fazer, e é isto que nós temos que desmistificar. Nós temos que assumir e depois criar a tal hardware, software, peopleware, localware e integralware. Nós temos que assumir que o as is passa a ser todos os computadores com webcam, com microfone e com colunas. E depois pensar a partir daí, desenvolver toda uma nova forma de organizar os cuidados. E escrever. Eu vejo muito pouco documento feito, escrito com cabeça, tronco e membros, pelas organizações de saúde, a dizer como é que querem aquilo que se chama o blueprint do serviço, o serviço de prestação. Como é que é a experiência que querem criar. Porque às vezes com esse documento é muito mais fácil aos tecnológicos ajustarem as ferramentas ou irem à procura da ferramenta certa. Professor, as perguntas não param de chegar. É óbvio que vamos ter que terminar este webinar e desde já as nossas desculpas por não podermos colocar todas as questões. Eu iria encerrar com uma questão, um assunto que já foi de alguma forma abordado, que diz respeito àquilo que existem na realidade, e é colocada pelo Rui Miguel Oliveira, existem muitas ferramentas e o que se sente é que não existe o disseminar destas ferramentas. O Rui Miguel Oliveira questiona o que é que poderá ser feito junto dos profissionais e dos pacientes e da sociedade em geral para que se passem a utilizar essas ferramentas. Sem querer ser repetitivo, eu acho que de facto a questão passa por duas coisas. Primeiro, nós centralmente e com os verbos que conseguimos encontrar, continuarmos uma campanha forte, a área do cidadão, as apps, o SNS 24, nós, por exemplo, nas campanhas já devem ter reparado, falamos sempre do site, falamos sempre da app. Portanto, há aqui uma publicidade. Nós temos que ter noção de que quando, por exemplo, o Pingo Doce mudou-se o look and feel e criou até uma canção e uma música que os miúdos decoravam, pagava anúncios de 3 minutos na televisão. Nós não temos dinheiro para isso. Não é? Nós temos que ter esta consciência. As coisas custam muitos milhões de euros. Quando a nós mudou para a palavra nós, gastou 100 milhões de euros em campanhas só para mudar a marca. Portanto, nós temos aqui um problema, que é que e é um problema que não é um problema dos serviços partilhados, nem um problema da informática. É um problema da saúde em Portugal, que é a noção de que comunicar com profissionalismo, com vídeos muito bem feitos, com campanhas muito agressivas e, portanto, dispendiosas, é um dinheiro mal gasto. Há esta ideia. Há a ideia de que gastar 10 milhões de euros a falar sobre comer com sal é um mau gasto público. E enquanto esta ideia prevalecer, e portanto, enquanto nós não tivermos a noção de que pôr todos os portugueses a utilizar um site onde há livros digitais que foram pagos, desenvolvidos com a Escola Nacional de Saúde Pública e que estão online sobre comer bem, a solidão, os antidepressivos e tudo mais. Enquanto nós não percebermos que pôr lá todos os cidadãos é um dever de todos os profissionais, é um dever de qualquer administrativo num balcão de um centro de saúde ou de um hospital, nós nunca vamos a lado nenhum. E, portanto, eu direi que os 134 mil funcionários, por exemplo, que o Serviço Nacional de Saúde tem, se todos eles, hoje, se fossem inscrever a área do cidadão, eu tenho a certeza que metade deles não estavam ainda inscritos. Portanto, iríamos ter um pico de utilização e de registro. Dir-me, então, mas porquê é que eles não sabem? Porquê é que eles não o fazem? No fundo, a resposta está na segunda questão. Estas ferramentas, só quando elas são críticas para a nossa ação, é que nós às vezes fazemos aquele esforço adicional. E, portanto, eu sei usar esta plataforma, que é o Zoom, para esta sessão, porque já tive que dar aulas com ela e, portanto, faz parte da minha forma de dar aulas. Portanto, para mim, como professor universitário, utilizar esta plataforma para dar uma aula não é uma coisa que me incomode. Porventura, há quem dissesse, não, tem que ser presencial.
Ou seja, nós temos que, nos processos de prestação de cuidados de saúde, tornar o digital uma forma, uma fase, algo obrigatório, algo que, de alguma forma, está lá na raiz do processo e não um add-on, não é um nice to have. E esta é que é a grande diferença que passa, voltamos ao início, pela liderança digital e pela transformação digital. É eu passar a dizer, 1 em cada 5 consultas de dermatologia passam a ser feitas por esta via e este é o meu target até ao fim do ano, e, portanto é nisto que eu vou trabalhar. E isto significa, de facto, uma decisão de gestão e não uma decisão de marketing. São precisas as duas coisas. Marketing forte, sem conhecimento das ferramentas, do que é que elas fazem, do seu potencial. Às vezes nem as pessoas da gestão se interessam, porque não sabem. Sabendo, não chega, é preciso motivação e oportunidade. Este modelo, AMO Model, Activation, Motivation and Opportunity, é um modelo muito estabelecido a nível internacional, é um modelo com 3 dimensões, ativação, motivação e oportunidade. Assim saibamos utilizar estas 3 formas de motivar as pessoas para usar o digital. Totalmente de acordo consigo. Fica aqui um desafio deixado pela Marta Bacelar de pensarmos numa formação focada na liderança digital no âmbito do Enesis promovido pela SPMS, utilizando o streaming e as plataformas de webinars como esta que estamos a utilizar aqui. Professor, eu teria uma última questão e após esta questão encerraríamos e daríamos nota dos próximos webinars, que era quando faz uma comparação entre aquilo que é o desenvolvimento em Portugal, em concreto na área da saúde, que é onde estamos a falar, na adoção do digital e quando nos comparamos com os outros países e cingimos-nos ao espaço europeu, a que nível considera que Portugal se pode posicionar como estando na dianteira ou áreas onde, na realidade, ainda temos um longo caminho a percorrer? Eu acho que, como em tudo, a resposta depende das áreas, das sub-áreas. Não é? No global, eu não tenho dúvidas que nós comparamos positivamente. E digo isto de forma absolutamente certa e segura, e vou dar um exemplo concreto porque é que digo isto de forma certa e segura. Porque só em janeiro nós vamos ser visitados por uma delegação da Coreia do Sul para conhecer o que estamos a fazer e como é que estamos a fazer. E, portanto, não há de ser por acaso, não há de ser porque acham que nós estamos na parte de trás da cauda. Mas também, logo na semana a seguir, vamos ter cá em Lisboa um workshop sobre o secundário de dados com parceiros europeus e com a Comissão Europeia e vamos na outra semana a seguir ser visitados pela delegação da Irlanda para ver como é que estamos a fazer as coisas. Tendo dito isto, portanto eu não tenho dúvidas que comparamos ao nível do segundo, terceiro, quarto lugar, enfim, em algumas tecnologias nacionais e mesmo locais. Tendo dito isto, nós estamos com problemas graves na substituição dos sistemas legados. Nós temos que conseguir substituir os sinos, temos que conseguir substituir o sonho, temos que conseguir substituir o CTH e o SIGLIC. E isto é um enorme desafio. É um enorme desafio porque o nosso parque de hardware está ainda muito envelhecido. É um enorme desafio porque, porventura, não temos o dinheiro que alguns outros países estão um bocadinho para trás, mas que rapidamente saltam para a frente. Eu não sei se têm ideia, mas a Holanda tem neste momento um projeto de transformação digital na saúde orçamentado em 5 anos com uma injeção de 75 milhões de euros só para a adoção, para pagar às empresas, para as pessoas usarem os portais. Por cada utilização que um cidadão fizer dos portais online, a empresa ganha 5 euros. Portanto, nós não temos essas verbas, não temos essa capacidade. Mas para terminar, há áreas onde temos que aprender com os outros e eu tenho feito esse esforço de empurrar as minhas equipas para aprender com os outros, nomeadamente na usabilidade. Os nossos softwares têm que ser mais user-friendly. Por último, dar nota para que todos percebam que, por exemplo, nas áreas de cibersegurança, nós neste momento estamos escolhidos por nossos parceiros europeus, mas também mundiais,
como líderes de work packages importantes e de grupos de trabalho ao nível europeu na área da cibersegurança na saúde. Portanto, eu diria que comparamos bem, temos ainda muito trabalho a fazer e não podemos ficar parados porque nós somos um cartão de visita ao nível do digital na área do governo eletrónico. A saúde, neste momento, é um dos setores que o Estado português tem que eu acho que é mais ativo. E apesar das muitas dificuldades que temos no dia-a-dia, e temos, obviamente, ficarão surpreendidos se tiverem a oportunidade de ir à França, não vão encontrar receitas sem papel. Se forem aos gabinetes de médicos equivalentes aos nossos médicos de família, porque os alemães não têm o figura do médico de família, vão encontrar gabinetes completamente todos em papel na Alemanha, em muitos locais da Alemanha, mas também se forem à Estónia, vão encontrar uma harmonização digital muito grande, que nós gostávamos de ter, por exemplo, para todos os hospitais públicos, e se forem à Finlândia, vão encontrar uma lei do uso secundário de dados, vão encontrar registros de dados nacionais, como o nosso RON, mas com 25 anos de duração, com dados estruturados, com catálogos de dados bem definidos e, portanto, com uma qualidade de dados pronta para suportar a investigação biomédica e nós em Portugal não fizemos esse trabalho e aí estamos um bocadinho atrasados. Vamos ter que recuperar. Professor, dar-lhe nota de que temos recebido inúmeros agradecimentos pela excelente apresentação e pela forma como respondeu a todas as questões. Algumas delas pedimos desculpas, mas tendo em conta o horário não vamos poder colocar em direto e aproveitaríamos para deixar apenas para que façam já a marcação nas vossas agendas. Amanhã já irão receber com certeza o convite para se inscreverem. O próximo webinar será no dia 7 de janeiro. Primeiras terças-feiras de cada mês às 15 horas marcamos encontro nestes webinars de transformação digital em saúde. O próximo, dia 7 de janeiro, será dedicado à cibersegurança e terá como orador o Sérgio Silva, do Conselho Nacional de Cibersegurança. Dar nota que está também disponível um curso online que podem fazer para aumentar o conhecimento relativamente às medidas de cibersegurança, quer a nível profissional, quer a nível pessoal. Recomendo a todos que o façam, eu já o fiz. E dar nota também, como o professor disse, que o Enesis 2020 está em consulta pública até dia 13 de dezembro e, portanto, todos os contributos são bem-vindos. No dia 11 de fevereiro retomamos com o terceiro webinar, que será sobre comunicação digital e que estará a cargo do Pedro Pinto, da TVI. E no dia 10 de março voltaremos ao tema da transformação digital e das suas implicações no setor da saúde com o Bruno Horta Soares, da nova IMS. Portanto, estes 3 próximos webinars serão anunciados a partir da manhã, são todos bem-vindos e mais uma vez, professor, acho que esta iniciativa arrancou bem com o pé direito e cá continuaremos com certeza a SPMS e a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares para trabalharmos no aumento do conhecimento e da adoção e, acima de tudo, da liderança desta mudança, que obviamente será fundamental para adaptarmos os cuidados de saúde às expectativas e às necessidades da população que servimos diariamente. Professor, muito obrigado, sou eu. E as notas finais que quero endereçar a todos os participantes, que foram muitos. Bem, primeiro agradecer a presença de todos. É sempre difícil estar online, eu sei que as pessoas estão a fazer outras coisas, mas eu acho que este formato é um formato bom, permite que as pessoas vão ouvindo, vão também fazendo algumas coisas. Espero que tenham captado algumas ideias. Os slides estão disponíveis ou vão ficar disponíveis e acho que isto vai ficar gravado também, portanto as pessoas podem, obviamente, partilhar. Acho que é importante partilhar, não só porque aparece a minha cara, talvez não por causa disso, portanto podem partilhar só os slides, mas porque as ideias em concreto eu acho que são úteis. A última nota que eu tenho final é dizer que realmente agora é ir para a ação, é ir liderar e é ir transformar e é dar uma nota que eu acho que é importante.
provavelmente a maior parte das pessoas que nos ouviram são pessoas que estão a trabalhar muito, estão a trabalhar muitas horas porque acreditam num serviço de saúde melhor, público, privado, social, e porventura às vezes com um sentimento de que há aqui alguma injustiça ou alguma dificuldade de reconhecimento. Estas fases de transformação são sempre difíceis, são sempre de alguma... O retorno não aparece logo e o esforço é grande. O meu orientador de mestrado, e eu gosto sempre de o invocar, o professor Don Detmer, com quem ainda há pouco tempo estive nos Estados Unidos novamente, é um americano, cirurgião vascular, e quando me ensinou sobre estas matérias há muitos anos em Cambridge, em Inglaterra, dizia em inglês: Informatics, it's a contact sport. É um desporto de contacto, ou seja, é como o boxe, é como o kickbox. Portanto, esta transformação digital na saúde não é de facto para qualquer um, é só para pessoas realmente com muita vontade de mudar e de mudar a saúde dos portugueses. Eu acho que quem aguenta um webinar destes, este tempo todo, é porque tem muita vontade e muita resistência. Muito obrigado pela vossa paciência e pelo vosso interesse. Muito obrigado a todos e até breve. Até dia 7 de janeiro. Boas festas para todos. Obrigado, professor. Obrigado.